Queridos, quando o mundo estiver num estado de destruição, quando o mundo estiver num estado de desespero, as pessoas vão te agarrar, vão buscar você, vão na sua casa, vão chacoalhar você e vão dizer: você sabe, por que você não me conta? O que significam todas essas coisas? E muitos que nunca testemunharam vão ter que testemunhar. Vai chegar a hora, queridos. É a última oportunidade para você testemunhar e dizer: chegou a hora do juízo. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Querido Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pelo sábado que chegou. Obrigado por este dia memorial, por este dia de descanso, por este dia de comunhão. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre estes que vieram de tão longe, com dificuldades, que fizeram grandes esforços para estarem aqui. Pai eterno, recompensa a prioridade que eles deram para vir assistir a este seminário de profecia. Honra-lhes a fé, recompensa-os derramando o Espírito Santo sobre eles e sobre nós também, para que ao abrirmos a Bíblia, o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus pedimos, amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia então em Apocalipse capítulo 6. Nós estudamos com vocês ontem sobre o juízo dos vivos, o sexto selo. Vocês sabem, queridos, que depois de 2000 anos de pregação do Evangelho, porque o cristianismo começou com Jesus Cristo há 2000 anos atrás, e o Evangelho de Nosso Senhor está sendo pregado durante todos esses 2000 anos, porém, nós sabemos que mais da metade da população do mundo ainda nunca ouviu falar de Jesus, nunca leu a Bíblia. Isso não é 20% ou 30% ou 40% da população, mais da metade da população mundial nunca ouviu falar de Jesus ou segurou uma Bíblia na sua mão. E nós estamos acreditando que Jesus vai voltar muito em breve. Mas nós nos lembramos lá de Mateus capítulo 24, verso 14, que diz: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, quando é que virá o fim? Se este evangelho tem que ser pregado ao mundo todo para que Jesus possa voltar. E mais da metade da população mundial, em 2000 anos, não conheceu ainda nada sobre Jesus. E nasce mais gente do que morre. Então a população só está aumentando, só aumentando. Como é que então Jesus Cristo vai voltar? Que estratégia Deus tem para que este evangelho seja pregado ao mundo todo num curto espaço de tempo? A estratégia de Deus está exatamente aqui em Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante. É o estudo que nós fizemos ontem, queridos. O estudo que nós fizemos ontem mostra a estratégia divina para pregar o Evangelho no mundo todo num curto espaço de tempo. Mas quando eu falo curto espaço de tempo, é muito curto mesmo, em questão de meses, queridos. Em questão de meses o Evangelho será pregado no mundo todo, não pela televisão, mas pelos majestosos sinais catastróficos anunciados aqui em Apocalipse 6, verso 12. Porque quando Jesus abrir o sexto selo, haverá um grande tremor de terra. E o mundo todo vai sentir o grande tremor de terra. E o escurecimento do sol. E o mundo todo vai ficar sabendo desta escuridão. E a lua em sangue, e as estrelas caindo do céu, e ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Queridos, o mundo todo vai ficar sabendo e vai estar perguntando. Os repórteres, os canais de televisão, eles estarão correndo atrás do adventista, estarão correndo atrás de você perguntando: vocês têm alguma resposta, alguma explicação? Vocês sabem por que está acontecendo tudo isso? O que significa isso?
Queridos, mesmo aqueles que sempre tiveram vergonha ou medo de pregar, pregarão. Lembram-se o que aconteceu com Jonas? Jonas que não queria pregar. Assim nós temos muitos adventistas que têm vergonha de pregar, não falam. Queridos, Jonas, ele entrou naquele navio, desceu no fundo do porão e estava dormindo, enquanto o navio estava quase afundando. E o capitão do navio o tirou de lá e disse: me diga qual é o seu nome, de onde você vem, quem é o teu Deus, qual é a tua religião. E Jonas teve que falar. Forçadamente ele teve que falar. A verdade foi arrancada de Jonas como se arrancam uma rolha de uma garrafa, não é? Quando pega um saca-rolha e arranca uma rolha de uma garrafa, e saiu a verdade, saiu da boca de Jonas. Queridos, quando o mundo estiver num estado de destruição, quando o mundo estiver num estado de desespero, as pessoas vão te agarrar, vão buscar você, vão na sua casa, vão chacoalhar você e vão dizer: você sabe, por que você não me conta? O que significam todas essas coisas? E muitos que nunca testemunharam vão ter que testemunhar. Vai chegar a hora, queridos. É a última oportunidade para você testemunhar e dizer: chegou a hora do juízo. Não foi somente para os mortos que chegou a hora do juízo em 1844, queridos. Chegou também a hora do juízo para os vivos. Isso vai acontecer quando começar os sinais anunciados aqui no capítulo 6, verso 12, no 6º selo. Queridos, este será o momento da maior conversão de todos os tempos. Milhões virão de Babilônia se unindo ao povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 8 de Apocalipse, o 7º selo. O 7º selo é o fim do juízo. O 7º selo é o fechamento da porta da graça. Como é que nós temos esta plena certeza? Esta plena certeza de que o 7º selo é o fechamento da porta da graça, queridos? Você pode ler no livro Primeiros Escritos. Na página 279 do Primeiros Escritos, ela diz assim: eu vi anjos aceleradamente, correndo do céu para a terra. E um anjo retornou da terra e disse para Jesus: está feito. Os que tinham que ser selados foram selados. E a serva de Deus diz: eu vi Jesus Cristo levantar a mão e lançar o incensário sobre a terra. E ele disse: está feito. Quem é justo, permaneça na justiça. Quem é santo, continue a santificar-se. E quem é imundo, continue na sua imundícia. Queridos, há um momento exato, preciso, quando Jesus Cristo vai falar: está feito. Isso está em Apocalipse capítulo 22, certo? Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Capítulo 22, verso 11. Em que momento esta profecia vai se cumprir? Apocalipse 22, verso 11. Esta é uma profecia. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E o verso 12. Eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quando é que esta profecia vai se cumprir? Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra. Há pessoas que perguntam para mim: pastor, a porta da graça, ela vai se fechar 2 vezes? A porta da graça vai se fechar para os adventistas antes de se fechar para os não adventistas? Existe um grupo que deseja tanto a perdição dos adventistas que eles querem que a porta da graça se feche para os adventistas antes do povo e de todas as outras igrejas. Queridos, a porta da graça só existe uma, é só uma. E ela só se fechará uma vez, não 2 vezes.
Jesus lançará o incensário sobre a terra uma vez, não duas vezes. Enquanto Jesus tiver um incensário de ouro na sua mão, cheio de incenso, é porque existe graça, existe perdão. Quando ele lançar e jogar fora o incensário, não tem mais incensário, não tem mais incenso, não tem mais intercessão. Este é o assunto revelado no 7º selo. O capítulo 8, do verso 1 até o verso 5. Abra sua Bíblia e vamos ler. Capítulo 8 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. Deus está no pátio, no santo, no santíssimo. Onde está o trono de Deus? No santíssimo. Vi 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram-lhes dadas o quê? 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Todos os ciclos de 7 do Apocalipse, eles terminam com esta frase: e ouvi vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Você sabe que um ciclo de 7 terminou quando aparece esta frase. Enquanto não aparecer a frase, é porque o ciclo de 7 ainda não terminou. Assim é com as 7 igrejas. Há pessoas que pensam que as 7 igrejas terminam. Abram a sua Bíblia. Abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Há pessoas que pensam que as 7 igrejas terminam no capítulo 3. Mas a profecia só conclui quando se fala esta frase. Esse é um padrão na Bíblia. Nos 4 ciclos de 7 acontece isso. Veja aí, capítulo 4 e o verso 1 em diante. Capítulo 4, verso 1 em diante. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Há pessoas que estudam a Bíblia pensando que as 7 igrejas terminaram no capítulo 3, verso 22. Não, queridos. O capítulo 4 faz parte das 7 igrejas. Melhor, o capítulo 4 faz parte da 7ª igreja. Muda todo o sentido. Muda todo o sentido. Por que que faz parte da 7ª igreja? Porque a carta à igreja de Laodiceia continua. Lembrem-se que quando a Bíblia foi escrita, não foi escrita em capítulos. Os capítulos às vezes ajudam e às vezes atrapalham. Porque parece que está falando de outro assunto, não é? Mas não, queridos. O assunto que está no capítulo 4, verso 1, é o mesmo assunto da carta de Laodiceia. Por isso diz aqui, depois destas coisas, depois que João viu a igreja de Laodiceia, o povo do juízo, que é isso que quer dizer Laodiceia, povo do juízo, Deus mostrou para ele uma porta aberta. Deus está falando para João do povo do juízo, e mostra uma porta aberta no céu, e João vê lá dentro, através da porta aberta, o trono de Deus. E o trono de Deus sempre está no Santíssimo. Há pessoas que pensam que o trono de Deus pode estar no pátio, pode estar no lugar santo. Não, queridos. Deus tem padrões fixos para você entender o santuário celestial. Ele é didático, ele não mistura as coisas. Ele não coloca o trono dele no pátio e de repente coloca no lugar santo e confunde a mente de todo mundo. Deus não faz assim, ele é didático. Altar de holocausto é pátio, altar de incenso é lugar santo, trono é santíssimo. Então João vê o Santíssimo e o trono de Deus, mas isto não faz parte
de outra profecia, faz parte de Laodiceia. Agora veja o verso 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E agora o verso 4: e ao redor do trono havia 24 tronos. Isso ainda faz parte de que carta? A carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia? Não. Deus está falando da igreja de Laodiceia. Está claro isso, irmãos? Mas qual é a prova disso, irmãos? A prova está agora no verso 5. Veja aí. Verso 5. E do trono saíam o quê? Olha aí a frase. Esta é a frase padrão. Padrão para terminar um ciclo de 7. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Quando Deus fala e saíam trovões, relâmpagos e vozes, é porque termina o ciclo de 7. A carta de Laodiceia termina aqui. Então, o trono, os 24 tronos, o Santíssimo, fazem parte da carta à igreja de Laodiceia. E agora você vai ver o mesmo padrão quando termina o ciclo dos 7 selos. Podem ver aqui Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, você vê agora no verso 5. Capítulo 8, verso 5. Os 7 selos, eles se estendem do capítulo 6 até o capítulo 8. E no capítulo 8, verso 5, terminam os 7 selos. E qual é a chave padrão? Qual é a frase padrão para você entender? Está aqui, capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E o que aconteceu? Houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Terminaram os 7 selos aqui. Agora vejam, no término das 7 trombetas. Vejam aí o capítulo 11 agora. Capítulo 11 termina a 7ª trombeta. Capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19. Veja novamente a frase padrão para selar e para terminar o ciclo de 7. Agora no capítulo 11, verso 19, está terminando o quê? O ciclo das 7 trombetas. Mas para terminar o ciclo das 7 trombetas, Deus usa a mesma frase. Leiam comigo, capítulo 11 e o verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve, olha aí a frase, e houve relâmpago, e vozes, e trovões, e terremotos, e acrescenta mais o quê? Grande saraivada. Agora vejam, no capítulo 16. Vejam agora no capítulo 16, quando terminam as 7 pragas. Capítulo 16. Vamos ver aqui, capítulo 16, verso 18. Todos acharam? Essa é a 7ª praga. Capítulo 16, verso 18. Vamos ler o verso 17 e 18. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Queridos, o mesmo padrão. Deus não muda. Deus diz: eu sou o Senhor, eu não mudo. Ele usa padrões permanentes, fixos, para você entender. Portanto, queridos, o ciclo das trombetas não começa antes de terminar o ciclo dos 7 selos. O ciclo dos 7 selos não começa antes de terminar o ciclo das 7 igrejas. Terminando o ciclo das 7 igrejas, começa o ciclo dos 7 selos. Terminando o ciclo dos 7 selos, começa o ciclo das 7
trombetas. Terminando o ciclo das 7 trombetas, começam o ciclo das 7 pragas. E sempre termina com a mesma frase: e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Está claro, irmãos? Isso é Bíblia, isso é profecia, isso é padrão. Agora vejam, queridos, no capítulo 8, voltando para o capítulo 8, verso 2, capítulo 8, verso 2. Aqui diz que os 7 anjos receberam as 7 trombetas somente depois que o 7º selo foi aberto. Uma pergunta: o 7º selo já foi aberto? 100%, queridos, 100% dos teólogos adventistas, 100% dos teólogos adventistas acredita que o 7º selo não foi aberto ainda. Isto é 100%. Nenhum teólogo adventista vai dizer: não, o 7º selo já foi aberto. Não, não foi aberto. Todos estão unânimes nesse pensamento. Agora, queridos, se o 7º selo ainda não foi aberto, os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Está claro nisso? Ainda não receberam as 7 trombetas. Ainda não começaram a tocar as 7 trombetas. Se o 7º selo ainda não foi aberto, a porta da graça ainda não foi fechada. A última intercessão ainda não foi feita. O está feito ainda não foi pronunciado. A profecia do quem está sujo, suje-se ainda, e quem é imundo, continue na sua imundície, e quem é santo, seja santificado ainda, essa profecia ainda não se cumpriu. Jesus ainda não pronunciou as palavras de Apocalipse 22, verso 11. São profecias que vão se cumprir no momento em que Jesus abrir o 7º selo. No 7º selo vai acontecer a maior de todas as intercessões. Jesus nunca fez uma intercessão tão grande como essa que ele vai fazer quando ele abrir o 7º selo. Por quê? Porque vai ser a intercessão que resultará na conversão de uma grande multidão como nunca antes. Por isso aqui diz no capítulo 8, verso 3. Leia comigo para o capítulo 8, verso 3, diz assim: e veio outro anjo, e pôs-se junto, esse outro anjo é Jesus, irmãos. Jesus é chamado de anjo do Senhor. Esse é um título dado para Jesus, anjo do Senhor. Jesus é chamado também de anjo do concerto, anjo da aliança. Isso está lá em Malaquias capítulo 3. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 1, diz que o anjo da aliança é Jesus. Então, queridos, este anjo que se apresenta diante de Deus, diante do altar de incenso que está diante do trono de Deus. Estão percebendo? Ele está junto ao altar de incenso, mas diante do trono de Deus. Lembre-se que o altar de incenso está no lugar santo e o trono de Deus está no lugar santíssimo. Mas ali está Jesus, o anjo do concerto, com um incensário de ouro. O incensário de ouro era usado pelo sumo sacerdote. E Jesus Cristo recebe muito incenso. Se fosse um pouco de incenso, seria uma pequena intercessão. Mas como ele fala aqui, e foi-me dado muito incenso, é porque a intercessão que Jesus fará aqui é muito grande. É muito grande. Por isso, leia comigo o verso 3, capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo, que é Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado, leiam comigo, muito incenso. Louvado seja Deus, queridos, porque a pregação do Evangelho não vai terminar com menos poder, com menos sucesso, com menos prodígios, com menos milagres, com menos conversões do que quando começou no primeiro século.
Quando foi derramado a chuva temporando o Espírito Santo, 3.000 se converteram num dia. Mas agora, quando for derramada a chuva serôdia do Espírito Santo, não vão ser 3.000, mas serão 3 milhões ou mais, queridos, convertendo num dia. Por quê? Porque Jesus estará fazendo a grande e última intercessão. Por isso diz aqui, foi-lhe dado muito incenso. Para quê? Para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o verso 4, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Por isso o Evangelho vai terminar com sucesso. Por isso a chuva serôdia do Espírito Santo vai usar os 144.000 para proclamarem esta mensagem. E o resultado será uma conversão de uma grande multidão. Queridos, depois que Jesus Cristo fizer a grande e última intercessão, e os filhos e filhas de Deus que estão espalhados por Babilônia e por filhas de Babilônia se unirem aos que guardam os mandamentos de Deus, então Jesus pode jogar fora o incensário. E é o que ele faz no capítulo 8, verso 5. Verso 5 diz, e o anjo, que é Jesus, tomou o incensário e o encheu, não de incenso agora o encheu de quê? Fogo do altar. E o lançou sobre a terra. Esta é a frase que Deus deu na visão de 1848 para Ellen White. Em 1848, Deus deu a visão do grande conflito para Ellen White. Mas ela não escreveu a visão. Passaram-se 10 anos. E em 1858, Deus deu a mesma visão de novo. E disse, agora você, por favor, escreva. Agora, Deus deu a visão de novo, 1858, e disse, escreva. E ela escreveu a visão do grande conflito, que foi publicada no livro Primeiros Escritos. Quantos aqui têm o livro Primeiros Escritos? Então, aquela última parte do livro Primeiros Escritos, tem duas partes. A última parte é a visão do grande conflito, escrita em 1858. É a primeira edição do livro Grande Conflito. Só que foi publicado com o título de Dons Espirituais. E é lá que está esta visão. A visão onde Deus mostra que o 7º selo é o fechamento da porta da graça. Onde Deus mostra que as trombetas só vão ser tocadas depois que o 7º selo for aberto e depois que a porta da graça for fechada. É isso que está lá. Depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, não tem mais graça, não tem mais perdão. Quem está salvo, está salvo. Os que estão selados pelo selo do Deus vivo, estão salvos. Os que foram selados pelo sinal da besta, estarão perdidos. E começa então o período que vem após o fechamento da porta da graça. O período de angústia de Jacó. Mas a grande angústia já começou com o decreto dominical, irmãos. A grande angústia, a grande tribulação começa com o decreto dominical antes do fechamento da porta da graça. E continua após o fechamento da porta da graça e recebe o nome de angústia de Jacó. Queridos, mas neste período o povo de Deus estará batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Neste período, nós, aqueles que fomos selados pelo selo do Deus vivo, nós teremos a mente e o caráter de Jesus Cristo em nós. Você terá a mente e o caráter de Jesus. Você estará falando, pensando e sentindo como Jesus. Agora, queridos, capítulo 8, verso 6. Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Por que Deus diz que os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, se prepararam para tocá-las só depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra? Por quê? Porque só será depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra. Pastor, mas quem é que falou isso? Deus está falando. Mas onde é que está escrito isso? Na profecia, está aqui. Sabe, queridos, isso aqui é irrefutável. Irrefutável. Esta é uma verdade presente para os nossos dias. Essa é uma verdade que precisa ser entendida em nossos dias, para regozijo do povo de Deus.
Você tem medo de que o seu nome já tenha passado em juízo? Há pessoas que vivem em temor, em medo. Teu nome pode estar passando hoje no juízo. Teu nome pode ter passado no juízo ontem. Como se Deus fosse um carrasco que julgaria as pessoas sem avisar. Como se Deus estivesse torcendo pela sua perdição, então dissesse, bom, eu não vou avisar para eles quando é que eu vou julgar o nome deles, porque eu quero que eles se perdam. Deus não é assim, meu querido irmão. Deus não é assim. Deus avisa o início do juízo dos vivos. E como é que Deus avisa? Pelos sinais do sexto selo. O grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, tudo acontecendo num curto espaço de tempo. De forma que quem assistiu um evento, assiste o outro. E não conseguiu recuperar o fôlego, e vem outro evento, e vem outro evento. E vem o decreto dominical. Porque o decreto dominical virá num tempo de crise, de terra destruída, de sinais catastróficos. Portanto, queridos, nós saberemos que é chegado o momento do selamento do povo de Deus. O povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Por isso a frase selo do Deus vivo só aparece no sexto selo. Se a frase selo do Deus vivo aparecesse em outros selos, nós não saberíamos exatamente quando é que seria o selamento. Mas não, o selo do Deus vivo aparece uma vez na Bíblia, não duas, nem 10, uma vez. Essa frase aparece na Bíblia e só aparece no sexto selo. Os 144 mil aparece pela primeira vez na Bíblia no sexto selo. A grande multidão que ninguém podia contar aparece pela primeira vez aonde? No sexto selo. E no sétimo selo, Jesus lança o incensário sobre a terra. Agora, pessoas estão perguntando, pastor, e esta meia hora de silêncio? Queridos, o menor tempo profético que eu conheço na Bíblia é um dia. Deus disse, um dia para cada ano. Um dia para cada ano. O menor tempo profético é um dia. Mas então, o que é uma hora na Bíblia, na profecia? O que significa meia hora ou uma hora? Não significa tempo profético, porque o menor tempo profético é um dia. Mas o que é uma hora? É um acontecimento rápido. O que é meia hora? É um acontecimento mais rápido. Algo que ocorrerá num curto espaço de tempo. E esse silêncio no céu? Esse silêncio no céu, queridos, ocorre duas vezes. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, naquele capítulo que fala sobre o Getsemane, ali fala que quando Jesus Cristo estava no Getsemane, ele por 3 vezes, ele pediu para o Pai, passa de mim, se for possível, este cálice. Jesus não queria morrer. A natureza humana de Jesus Cristo é como a sua natureza humana. Nós não queremos morrer. Jesus estava sendo tentado por Satanás para deixar a humanidade com seu destino e voltar para o Pai. E ele podia fazer isso. Ele podia fazer isso. Ele nunca pecou. Ele poderia retornar ao céu. Por isso, por 3 vezes ele orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o Pai disse, não, filho, não. Pais precisam aprender a falar não para os filhos. Os pais de hoje não sabem dizer não para os filhos. Os pais de hoje dão tudo que o filho pede, tudo que ele quer comer, todo brinquedo que ele quer, enfim, não sabem dizer não. E quando dizem não, não sabem sustentar o não. Porque sustentar o não é mais difícil do que dizer não. Mas Jesus pediu pela segunda vez, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o Pai disse, não. Mas a terceira vez Jesus pediu. E o Pai pela terceira vez disse, não, filho. O plano é que você morra pela humanidade perdida. A humanidade, os pecadores precisam ser resgatados pelo teu sangue. E pela tua morte,
o nome e o caráter do Deus Pai será reivindicado, mostrando ao mundo que Deus é amor e Deus é misericórdia e não negou o seu próprio Filho para salvar os pecadores. E vai calar a boca de Satanás que acusa Deus o Pai. Queridos, Jesus Cristo, quando tomou a decisão de morrer pela humanidade, ali no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo do Getsemane, diz, enquanto Jesus vacilava entre morrer ou não morrer, ali diz, nenhuma harpa soou no céu, houve silêncio no céu. O que estava para acontecer ali no Getsemane, irmãos? Ali no Getsemane estava para ser aberta a porta da graça. A porta da graça estava para ser aberta ali no Getsemane. Mas pastor, a graça já existia desde que Adão pecou. Enoque já tinha ido para o céu, Moisés já tinha ido para o céu, Elias já tinha ido para o céu. Tudo é pela graça, uma graça prometida. Sabe quando você vai numa loja e compra um liquidificador ou compra uma televisão e promete pagar e leva para casa e depois você não paga e as pessoas vão lá e buscam, pegam o seu carro que você prometeu pagar e não pagou, eles tomam o carro de volta. Queridos, Moisés, Enoque, Elias foram para o céu graças a uma graça prometida, mas que não tinha sido paga. O sangue ainda não tinha sido derramado. Quando Jesus Cristo por 3 vezes orou, Pai, passa de mim este cálice, Moisés tremeu, Elias tremeu, Enoque tremeu. Porque se Jesus Cristo não decide morrer, eles teriam que voltar. Não haveria lugar para Moisés, Enoque e Elias no céu, sem a graça paga, sem o sangue derramado, porque a graça no Antigo Testamento era uma graça prometida, promessa de graça, mas a porta da graça só foi escancarada, meus queridos, a porta da graça só foi aberta quando Jesus Cristo disse, eu morrerei pela humanidade, custe o que custar, eu vou morrer pela humanidade, e ele suou sangue. Na cruz, Jesus não suou sangue. Na cruz, tiraram o sangue de Jesus com os cravos nos pés e nas mãos. Mas, queridos, ali no Getsemane, ninguém estava tirando o sangue de Jesus. Ali ele suou o sangue. O sofrimento maior de Jesus foi no Getsemane. Foi ali, queridos, que a porta da graça foi aberta. Por isso que quando ele entrou no jardim do Getsemane, ele entrou fraco, cambaleando, com pés pesados. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, você percebe que ele entra no Getsemane cansado, abatido. Mas quando ele sai do Getsemane, ele sai com a cabeça erguida, com passos firmes. E quando a turba inimiga chegou e perguntou, quem é ele? Jesus disse, eu sou. Eu sou. Não existia medo. Porque ele já tinha feito o quê? A decisão. Ele já tinha suado sangue. A porta da graça já estava aberta. Mas houve silêncio no céu para abrir a porta da graça. Haverá silêncio no céu para fechar a porta da graça. Esse silêncio que diz aqui em Apocalipse 8, verso 1, é o silêncio que há no céu quando a porta da graça está se fechando e Jesus olha e vê uma multidão que ainda não foi selada pelo selo do Deus vivo. E ele levanta a mão diante do Pai e diz, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai. E dá ordem para um anjo vir à terra e selar os que não foram selados. E então este anjo sela os que não foram selados e volta para o céu e diz, está feito. Todos estão selados. Somente então Jesus lança incensário sobre a terra. Queridos, fechou a porta da graça. A porta da graça se abriu com um silêncio no céu. A porta da graça se fecha com um silêncio no céu. Eu me regozijo, queridos,
porque a porta da graça está aberta. Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, o verso 17. Apocalipse capítulo 22, o verso 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, de graça. Porque a graça não é mais prometida. A graça foi uma graça comprada pelo sangue de Jesus. Ela existe. A porta está aberta, escancarada. Por isso, queridos, temos que nos regozijar na graça, no perdão, na confissão dos nossos pecados. Por que continuar pecando? Por que continuar enamorando-nos de Satanás? Por que, se é Jesus que morreu por nós, romper com os pecados, confessar os pecados, regozijar-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sermos batizados pelo Espírito Santo e proclamarmos: aquele que quiser, venha. Aquele que ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. A porta está aberta. Queridos, o convite que Jesus está fazendo para você é: venha até mim. Venha do jeito que você está. Eu te aceito como você está. Não vou deixar do jeito que você está. Jesus nos aceita do jeito que estamos, mas não deixa do jeito que estamos. Ele nos muda. Ele nos transforma. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Aleluia! Glória a Deus. Fique com a mão levantada. Eu quero orar por você. Meu Pai, meu Jesus, meu querido Espírito Santo, derrama o Espírito Santo sobre os teus filhos e filhas que manifestam-se publicamente levantando a mão diante do céu e do universo, dizendo: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu quero romper com os pecados que magoam Jesus Cristo. Eu quero confessar-te, Pai querido, os pecados que ainda não foram confessados. Reveste-me do perdão, Pai querido, a todos os que estão aqui. Cobre-nos com a justiça de Cristo. Registra esta nossa decisão no livro da vida do Cordeiro. E, por favor, derrama o Espírito Santo sobre nós. Habita em nós. Dá-nos a mente de Jesus. Pai querido, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Fique com a graça e a paz do meu Senhor Jesus.